Bom dia! Se você está chegando agora no canal, eu sou a Guta, eu sou arquiteta e no vídeo de hoje eu vou te ensinar como começar a decorar sem cometer o principal erro de quem quer decorar sua casa, que é não saber o que quer. Se você já está acompanhando o canal, sabe que eu fiz um vídeo com os 5 principais erros de quem começa a decorar. E para quem ainda não viu, eu vou deixar aqui na descrição o link para você assistir esse vídeo, que é fundamental na hora de começar a decorar a sua casa. Bom, gente, o principal erro de quem começa a decorar é um erro crucial. Muitas vezes a gente acha que já sabe o que quer, começa a pegar um monte de referência na internet, no Pinterest, no Instagram, e depois vai comprando coisas, juntando tudo, e na hora do resultado final não ficou como a gente imaginava. Por que isso está acontecendo? Porque você ainda não entendeu o que você quer. Ou seja, você pega uma referência de um estilo, copia um vaso de um outro estilo, um sofá de um outro estilo, junta tudo e as coisas não combinam entre si. Como resolver isso? Bom, você vai ter que aprender um pouquinho, de maneira assim mais geral e mais simplificada, alguns tipos de estilo de decoração. Assim você vai poder escolher entre um deles e na hora de buscar referências você vai direcionado. Então você define o estilo que você quer para sua casa e depois sim vai buscar referências, vai comprar objetos, móveis e quando você juntar tudo, tudo vai ficar harmonioso, tudo vai combinar entre si e você vai ter a casa que você queria. Então, de maneira mais simples, né? Quantos estilos a gente tem de decoração? Gente, a gente tem infinitos estilos de decoração. Então, é claro que eu não vou conseguir passar para vocês todos os estilos possíveis. As pessoas às vezes até nomeiam alguns estilos que eu vou juntá-los aqui porque eles têm uma linha bem semelhante e para ficar mais simples, né? Para você conseguir escolher entre um deles e depois fazer o que eu falei anteriormente, né? Que é buscar direcionado para o estilo que você escolheu. Mas antes, gente, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, porque eu vou estar sempre dando dicas para você fazer coisas que sejam viáveis, simples, que não custem uma fortuna e finalmente ter a casa que você tanto quer. Quais são os principais estilos de decoração? Como eu falei, eu vou tentar juntar alguns, né, os que têm uma linha semelhante, para a gente conseguir resumir, simplificar e facilitar a vida de quem está começando a decorar, né, para não complicar muito. Então eu vou colocar 8 linhas de estilos que você vai poder escolher depois para seguir e fazer na sua casa. Estilo número 1, estilo provençal, também chamado de romântico ou cottage. Quais são as principais características deste estilo? Bom, como o nome já diz, ele é um estilo que tende para o romântico, então essa coisa mais campestre, com bastante estampa floral, alguns elementos mais rebuscados nos móveis. Em linhas gerais, ele tem tons mais clarinhos, muitas vezes aparecendo a pátina, então até tem a madeira, mas ela é uma madeira com pátina, então com branco, bastante papel de parede, ornamentos. E ele tem alguma semelhança com o estilo número 2. O estilo número 2 é o estilo country, também conhecido como farmhouse ou rústico. Quais as características desse estilo? Bom, assim como o estilo provençal, ele tem a inspiração no campo, então de modo geral ele é um estilo tido como campestre. Mas qual é a diferença? Ao contrário do provençal, que ele tem uma linha assim mais clara, tons mais clarinhos, ele é bem puxado para madeira, então são tons mais escuros, bastante madeira. Ele tem uma linha mais rústica, então você vai ter elementos aparentes como tijolo, pedra aparente. Ele traz o aconchego, então na hora da escolha dos móveis, ele normalmente pede tecidos mais pesados, como o veludo, o couro. Então são os 2 primeiros estilos que têm essa inspiração do campo, mas enquanto o provençal tem uma linha mais romântica, mais delicada e tons mais suaves, o estilo country ele tem um tom mais amadeirado, mais escuro e mais rústico. O terceiro estilo é o estilo minimalista. Como que é esse estilo? Bom, como o nome já fala, é um estilo com menos quantidade de objetos,
linhas retas, a cor usada é majoritariamente o branco e também o preto. Então, os móveis, eles são poucos rebuscados, a gente tem ambientes bastante serenos e neutros, e os móveis, eventualmente móveis de design famoso, né? Porque como temos uma quantidade menor de objetos, o móvel ele acaba até se destacando mais. E ele também é um estilo que se assemelha muito ao quarto estilo que a gente vai tratar, que é o estilo escandinavo. Como que é o estilo escandinavo? Ele tem muitas semelhanças, ele é um estilo que também é minimalista, né? A gente pode dizer que também é um estilo minimalista. E quais são as diferenças? Bom, ao contrário não, ou é um pouquinho diferente do minimalista, o estilo escandinavo ele já incorpora alguns objetos mais orgânicos, então a gente vê a presença um pouco maior de madeira, principalmente nos móveis, né? O estilo minimalista, os móveis vão mais para o aço cromado, para o acrílico, o plástico, enquanto que o estilo escandinavo já começa a incorporar a madeira. Não é a madeira rústica do estilo country, né? Uma madeira mais clara, mais limpa, mais bem polida e acabada. E ele também aceita alguns elementos orgânicos como plantas ou mesmo palha, cestaria, alguma tapeçaria. Mas em linhas gerais, assim como o minimalista, ele tem tons neutros, ele é um estilo com poucos objetos, então são casas mais contidas, mais simplificadas. Mas são dois estilos, né? Assim como o provençal e o country têm semelhanças, o minimalista e o escandinavo também têm. Ambos são estilos com poucos objetos, tons neutros, são casas mais clean, como a gente fala. O quinto estilo é um estilo que está muito em voga, talvez você tenha ouvido falar ou talvez você tenha se deparado com várias referências na internet, porque ele está super na moda, é o estilo boho, alguns falam boho, que é um estilo de certo modo semelhante ao escandinavo, porque normalmente também tem assim ambientes com menos objetos, com tons mais neutros, tons pastéis, mas aqui a presença de cestaria, de plantas, desse elemento orgânico, ele é mais marcado, ele é mais presente, então a gente começa a ver alguns móveis de vime, bastante tapeçaria, uma quantidade maior de plantas, e ele traz uma característica que é bastante interessante, que é a inserção de objetos afetivos. Então, dentro dessa casa que é relativamente minimalista, você começa a incorporar objetos de afeto, né? Às vezes um quadro de família, um objeto que está na sua família há muito tempo, um móvel ali num cantinho. Claro, sempre dentro desse ambiente com tons pastéis, tons terrosos, sem muitas cores, né? Eles são ambientes um pouco mais neutros, com a presença desse orgânico e desses objetos afetivos bastante marcados. O sexto estilo que eu vou apresentar para vocês é o estilo chamado clássico. O que marca o estilo clássico? De certo modo, é uma tentativa de trazer luxo, requinte aos ambientes. Então a gente vai ver muita pedra, mármore, lustres de cristal, os móveis eles são bastante rebuscados, a gente tem a presença de floral também, em forma de papel de parede, estofados. Então ele é um estilo que tende assim para essa coisa mais da ostentação, do luxo. Móveis são bastante entalhados, a gente tem a presença do capitonê, muitos lustres, às vezes as pessoas incorporam algumas colunas rebuscadas dentro da arquitetura. Enfim, este é o estilo clássico. Hoje em dia é pouco usual, né, gente? Já foi bastante moda, tem pessoas que adoram até hoje, eventualmente tem clientes que pedem para inserir esse estilo na decoração. O sétimo estilo é o estilo industrial, que tem inspiração na arquitetura brutalista. O que isso quer dizer? É uma arquitetura em que não vai tentar disfarçar ou esconder a parte de infraestrutura, ou seja, a gente vai ter tubulações aparentes, eletrocalhas aparentes, as paredes sem maciamento, a gente vê o tijolo, vigas e pilares em concreto que também ficam aparentes,
É um estilo que também ainda está bastante em moda, né? Vira e mexe alguém pede, gosta desse estilo. E o que caracteriza isso na parte de decoração? Então, são objetos que, para combinar com essa atmosfera brutalista, são móveis mais escuros, bastante coisa em metal, eventualmente sofás em couro, de modo geral, tons mais escuros, né? Mais sóbrios, porque como todos os elementos ficam aparentes, a gente tem um ambiente mais escurecido, né? Mais brutalista mesmo, como eu disse sobre a arquitetura. E por fim, a gente tem o estilo dito contemporâneo. Eu acho um pouco complicado a gente falar que existe o estilo contemporâneo, porque o contemporâneo nada mais é do que está em voga no momento, né? Então, não dá para dizer que é um estilo fixo, o estilo contemporâneo. Eu diria que contemporâneo é aquilo que hoje em dia a gente tem usado mais, que está na moda, que a gente tem gostado. E assim, ao meu ver, isso é mais uma opinião, né? Como profissional, não é uma regra. Hoje em dia o que a gente encontra bastante é uma mistura dos estilos minimalista, escandinavo. Eu percebo que existe essa tendência, se a gente pega as principais revistas de decoração, de arquitetura, é uma tendência para o modernismo, né? Essa coisa mais clean, minimalista, poucos objetos, e com uma inserção de alguns elementos, pelo menos aqui no Brasil, que estão assim bastante em voga, que é a presença da madeira. Então a gente tem ambientes que são mais minimalistas, com poucos objetos, e eventualmente essa presença mais marcante da madeira, grandes painéis de madeira, grandes estantes de madeira. As plantas também sempre têm algum destaque, né? Aqui no Brasil a gente felizmente consegue ter bastante planta dentro de casa, então essa também é uma tendência. E de modo geral, o estilo contemporâneo, gente, é aquilo. Se você escolhe algum desses estilos de que eu falei hoje, por que não dizer que é um estilo contemporâneo, é um estilo da nossa época? Bom, pessoal, é isso. Claro que existem muitos outros estilos, vocês vão encontrar por aí outros nomes, mas eu tentei fazer de uma forma resumida para que você não se perca, para que fique mais simplificado. E aí, quando você encontrar uma foto, uma imagem de uma casa decorada que você gostou, tente entender por que você gostou. O que tem ali que você gostou e comece a analisar. Depois que você for fazendo essas análises, você vai entender qual estilo você escolheu. Isso é fundamental, gente. Não saber que estilo você quer vai só te causar problema, porque você vai sair copiando um monte de referência e quando juntar tudo não vai dar certo. Então, conta pra mim. Deu pra entender mais ou menos? Você conseguiu identificar qual estilo você gosta? Que estilo você escolheu para sua casa? Comenta aqui para mim. E se faltou algum estilo que você já viu por aí e achou que não foi representado no vídeo, comenta também. De repente eu faço uma parte 2, incluindo outros estilos que eventualmente eu esqueci de mencionar. Espero que o vídeo tenha ajudado. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, porque virão outros vídeos que vão te ajudar a deixar uma casa muito linda. Beijo, até o próximo vídeo.